Hoje a gente tem a alegria de receber a Paloma para falar com a gente. A Paloma é advogada, pesquisadora, doutoranda em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre pelo mesmo programa, bolsista CAPES, facilitadora e instrutora do curso de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Paraná e da AJURES, coordenadora do grupo de estudos em Justiça Restaurativa, o GEJUR, que a gente tem aqui até alguns representantes, que bom, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, autora do livro Autonomia e Segurança, Atendimento às Situações de Violência Doméstica a partir da Justiça Restaurativa. E hoje nós vamos contar com o seu, além do seu conhecimento, a gente vai contar com a sua experiência. Seja muito bem-vinda, Paloma, muito obrigada por você estar aqui com a gente, é uma alegria. Fique à vontade na nossa casa. Obrigada, Rose, doutora Raquel, fico até envergonhada agora, depois dessa apresentação tão calorosa, tão gostosa, né, de ouvir e saber o quanto essas conexões estão sendo criadas mesmo virtualmente, né? Não conheço nenhuma das pessoas pessoalmente que estão aqui, mas parece que já conheço há muito tempo, né? Não só as meninas do Jejur, mas também vocês, por todo o carinho e cuidado também que a gente tem feito essas trocas. E realmente vejo que a justiça restaurativa ela vai conectando propósitos, vai conectando pessoas que pensam igual, é como se nós fôssemos ímãs, né? E a gente vai se juntando, se amontoando, se encontrando nessas trajetórias, isso que é gostoso de ver tanta coisa bacana que a gente pode construir ainda. Hoje foi um dia realmente importante, né? Como a doutora Raquel e a Rose trouxeram, que até nessa questão de falar um pouquinho agora sobre justiça restaurativa e violência doméstica, como também é importante, além da parte teórica e a gente estudar sobre princípios, sobre os valores, sobre o que significa e como aplicar, é também entender a parte prática dela, de como fazer com que esses projetos, esses programas se transformem em realidade para que atinja realmente os jurisdicionados. Porque nada adianta a gente pesquisar ou pensar ou criar, talvez, até tantas teorias e discutir sobre essas possibilidades se a gente também não trazer para dentro dessa discussão como nós vamos implementar isso. Como que isso vai se dar na prática, né? O que é preciso fazer, com que nós precisamos nos conectar, quem precisamos juntar nessas instituições para que de fato a justiça restaurativa seja uma política, né? Ela ainda não é uma política pública, eu realmente ainda não consigo visualizar ela, que política pública ela precisa de orçamento, ela precisa de uma estrutura adequada, ela tem todo um ciclo a ser encaminhado, e a justiça restaurativa ela ainda não está nesse patamar, mas ela está caminhando para que isso ocorra. E ela só vai ocorrer realmente quando a gente conseguir articular todas essas questões relacionadas às suas possibilidades, às suas limitações, ao que é possível fazer, sem comparações. Eu acho que a gente precisa também considerar muito as particularidades de cada região, o que é possível fazer naquele momento e já iniciar, para não criar uma expectativa, talvez, de comparação, ou às vezes tentar esperar algo que realmente não vai acontecer. Então, hoje estou bem feliz em compartilhar um pouquinho com vocês aqui sobre a justiça restaurativa e violência doméstica, um pouquinho das minhas pesquisas relacionadas ao mestrado e agora o doutorado também. Eu vou compartilhar a tela aqui, eu acho que agora está compartilhando. Eu não estava enxergando, mas acho que agora está indo, né? Tá ok? Então, para falar aqui um pouquinho sobre esse tema, que para mim é algo que modificou muito. Eu trabalho com a justiça restaurativa especificamente em relações à violência doméstica, depois foi abrangendo um pouco mais a questão de gênero, mas a minha pesquisa sempre foi muito mais atrelada às relações familiares, às relações afetivas, essas conexões que os sujeitos têm uns com os outros e a prática da violência nesse aspecto. E desde o início do projeto, quando iniciou em abril de 2015, é um percurso que eu falo que é muito rico,
foi muito transformador, mas também teve muitos desafios. Estudar e praticar também a justiça restaurativa já hoje a gente ainda enfrenta alguns desafios, né? Há 5 anos enfrentava um pouquinho mais, e principalmente situações de violência doméstica, onde eram que não se via ainda uma potencialidade tão grande, os riscos eram muito mais aflorados do que agora. A gente consegue perceber como lidar com eles, como gerenciar esses riscos, o que for entender, como que a gente pode, na prática, trazer esse cuidado e essa segurança em relação a esses riscos que existem, e a gente não pode fingir que eles não estão lá. Então, é preciso gerenciar, é preciso criar estratégias para enfrentar esses riscos ou para afastá-los na medida do possível, e perceber que a justiça restaurativa ela pode, sim, ser algo que transforme a realidade, não só o judiciário, mas a cultura, a estrutura, a sociedade, se ela partir de uma agenda realmente mais ampla, que vá atender necessidades, que vá ser parte de uma estrutura maior de enfrentamento, né, de uma cultura de paz, junto com a rede, junto com as outras instituições. E quando foi pensado em criar o Circulando Relacionamentos, uma das coisas que mais ficava na pesquisa de tentar compreender era se a justiça restaurativa era proibida ou não em situações de violência doméstica e familiar, se ela poderia ser aplicada ou não, como isso poderia ocorrer ou não, e isso lá em 2015. E quando a gente parou para pensar que a lei tinha que ser interpretada de acordo com o propósito pela qual ela foi criada, e que identificando que o propósito pela qual ela foi criada foi de atender às necessidades das mulheres, o propósito dela é de acolher, de proteger, de evitar as violências, a gente começa a perceber que ela tem que ser interpretada por um viés crítico. E quando a gente fala em viés crítico, não é no sentido de criticar ela, de dizer o que está certo, o que está errado, mas sim de compreender que ela precisa ser interpretada e articulada com a técnica, né? com o conhecimento científico. Interpretar ela a partir desse olhar técnico que vai articular a teoria com um referencial teórico sobre gênero, sobre violência, sobre patriarcado, sobre relações de poder, e que essa teoria ela não pode estar descolada da prática, que é a experiência de quem está realmente na linha de frente, que é a experiência de quem atende os casos concretos, que atende na delegacia, que faz aquele acolhimento, que atende no balcão, que sabe, que percebe aquelas nuances da violência, percebe as falas, ouve as narrativas, e essa articulação ajuda a interpretar a lei realmente pelo propósito ao qual ela foi criada. Se a gente for articular esses conhecimentos relacionados à teoria, junto com essa prática, junto com essa experiência, a gente pode se perguntar, então, por que a Lei Maria da Penha foi criada? Quem que ela protege? O que ela protege? Qual é o seu propósito? E se a gente, tentando responder essas perguntas, traz para dentro desse debate, para o centro de proteção, que a Lei Maria da Penha foi criada para proteger, para atender as mulheres, então a gente tem que interpretar essa lei de acordo com esses objetivos específicos, que é de prestar um atendimento qualificado e efetivo às mulheres que estão em situação de violência doméstica, ao mesmo tempo em que a gente vai tentar, né, nesses procedimentos, prevenir que essas violências se propaguem ou recorram, né, ou que acabem aí voltando naquela relação e possa, de fato, atender às necessidades das mulheres e transformar, de alguma forma, a cultura que nós vivemos. Né? Então, ela não é um propósito básico, é um propósito, né, bem amplo. Atender essas necessidades realmente não é fácil, porque atender às necessidades das mulheres é pensar que existe uma categoria chamada mulheres, com S, diversos tipos de mulheres, que têm diversos tipos de necessidades. Então, se nós estamos nos propondo a atender essas necessidades, essas categorias mais amplas, precisamos não ter uma única resposta para aquela situação. É preciso criatividade,
é preciso abranger, é preciso alargar essas possibilidades de lidar com esses conflitos, se estamos dispostos a compreender que essa lei protege e visa acolher e atender às necessidades dessas mulheres. Então, se elas são prioridade, uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer é o que elas querem. Se a gente não trabalhar a partir do qual é o desejo, de qual é a vontade, de qual é a escolha dessas mulheres, a lei ela vai simplesmente decidir o que é que precisa ser feito ou não ser feito, desconsiderando qualquer contexto ou qualquer vontade ou qualquer autonomia. E isso implica em anular o sujeito, que vai contrário àquilo tudo que a gente traz da justiça restaurativa, que é considerar as suas escolhas, as suas vontades, por mais que a gente não concorde. Mas o que é preciso fazer, e o que talvez seja doloroso para alguns entenderem, ou para perceber o que vai mais a fundo, é que para que essas escolhas ocorram, é preciso condições materiais para que elas ocorram da melhor forma possível. E prover condições materiais para essa escolha demanda políticas públicas, demanda serviço, demanda estar à disposição condições que cuidem da cidadania, dos direitos e da dignidade dessas mulheres, para que elas possam ter a autonomia suficiente, a agência suficiente para a tomada dessas escolhas e essas decisões que elas vão tomar, que são delas essas escolhas, né? O conflito, a violência, todas essas questões, e não se pode também tirar o Estado, porque nós lutamos tanto tempo para transformar a violência doméstica em uma problemática de direito público, que o Estado, sim, tem que colocar a colher, que é preciso criar políticas para enfrentar, não se pode simplesmente devolver esse conflito e privatizar ele. E retornar àquela situação de que o Estado, então, vai se eximir da responsabilidade que ele tem em garantir a segurança dessas mulheres numa sociedade que é machista, que é patriarcal, né? Então, quando a gente para pensar nisso, vê que o Estado, ele oferece, na realidade, majoritariamente, em quase todas as situações, apenas a prestação jurisdicional, e que ela não é satisfatória para a grande maioria das mulheres, né? E mesmo que haja algumas formas até previstas realmente na Lei Maria da Penha de questões educativas e preventivas, muitas delas são equivocadamente colocadas simplesmente para se preocupar em ensinar as mulheres a não serem violentadas, e não a ensinar os homens a não violentá-las. Não se rompe com o ciclo da violência, não está se preocupando em romper com o ciclo da violência em relação ao homem, está se preocupando em tirar a mulher do ciclo da violência. Mas quem pratica o ciclo da violência é o homem. É ele que precisa da transformação, de não encontrar na violência uma resposta para aquela situação ou para o relacionamento, né, o que está acontecendo ali, e mudar essa forma de agir e reagir nesse processo. Então, esses tipos de procedimentos, eles acabam, mais uma vez, transferindo a culpa da violência às mulheres, como se elas são a causa, então elas que são a solução, e tiram o homem do processo de responsabilização e de que ele está dentro e ele precisa se responsabilizar por aquelas ações para romper com o ciclo da violência, né? E daí acaba ocorrendo essa discrepância muito grande entre o anseio que as mulheres desejam, o que elas querem que ocorram naquela determinada situação, com as decisões que são ofertadas a elas. As únicas opções que o Estado, que o judiciário tem e oferta, acaba não sendo aquilo que elas desejam, né? Então, algumas, né, muitas na realidade, se eu falar algumas ainda é pouco, mas são muitas, porque tem uma pesquisa em 2015 que relata que 80% das mulheres não desejam que os homens sejam presos, né? Que os seus agressores sejam encarcerados. Então, muitas mulheres anseiam que os agressores, eles realmente se afastem delas, que saia de casa, que pague a pensão em relação aos filhos, que efetue o divórcio, que faça a separação, né, a divisão dos bens, que pare de persegui-las.
mas elas não esperam, na grande maioria, resposta penal para isso. Elas esperam que eles a deixem em paz, ou que ele saia de casa, ou que ele mude de comportamento. E tanto é que é até um movimento muito grande em relação a essa questão da medida protetiva, de algumas desejarem que a medida protetiva não necessariamente ensejasse uma ação penal, propriamente dito, que ela pudesse ser, sim, autônoma, para atender essa necessidade anterior, essa necessidade, para depois saber o que é possível fazer a depender, mas que possa dar essa segurança a ela, nesse momento de perigo, nesse momento de risco, naquela situação, mas que aquilo não vincule ela necessariamente a algo com a qual ela não possa mais ter um tipo de controle nenhum em relação ao que vai acontecer dali para frente, né? Então, as situações que envolvem a violência doméstica contra as mulheres nas relações íntimas de afeto, elas são únicas, são muito particulares, né, peculiares, e as pesquisas apontam que elas não querem que ele seja punido como um castigo. Muitas compreendem até que a construção faz parte da formação da própria sociedade no sentido de reprodução de violências dentro de casa, que sabem a história desse sujeito, sabem que ele sofreu, às vezes, abuso, ou que ele sofreu violência desde pequeno, ou que houve abandono, ou que houve outros tipos de situações que não justificam, mas que explicam determinados comportamentos. E isso é extremamente importante para compreender como esse ciclo vai se reverberando transgeracionalmente, como nós vamos ensinando os filhos, como esses filhos continuam agredindo ou agindo por meio da violência dentro de casa. E por elas saberem as histórias desses sujeitos, por conhecerem as histórias, que elas entendem que outras formas de responder aquilo sejam mais eficazes do que a prisão. Então, daquelas 80% de mulheres que falam que não desejam a prisão do ofensor, 40% delas falam que gostariam que eles fizessem um tratamento, ou um tratamento psicológico, ou um acompanhamento com uma assistente social. 30% falam que preferem que eles façam parte de grupos reflexivos com outros homens para dialogar sobre a violência, sobre a masculinidade, sobre os comportamentos, e 10% ainda acham, para fazer a somatória e fechar os 80%, que prestar serviço à comunidade é mais efetivo do que a prisão, que prestar o serviço para a comunidade, um terceiro que não tem nada a ver com aquela situação, que não vai reparar aquele dano de forma alguma, que não vai retornar para ela em absolutamente nada, que fazer um serviço comunitário para 10% ainda é mais efetivo do que a prisão, né? Então, não se para perguntar e para ver essa quantidade de números que estão aí falando que elas não desejam essa prisão, elas não desejam essa resposta, elas querem sim o respaldo do Estado, elas querem sim sair da relação abusiva. O que elas não querem é que aquela resposta única seja a panaceia, seja aquela que vai ser aplicada em todas as situações, em todos os casos, em todas as circunstâncias, e por isso que elas não confiam no judiciário, porque elas não se sentem parte, não há voluntariedade muitas vezes, algumas ações são públicas incondicionadas e acabam até mentindo, preferem mentir e ainda responder um processo judicial elas mesmas, responder por denunciação caluniosa, do que deixar que ele responda aquele processo criminal e seja preso em relação a isso. Então, elas querem que sair daquela relação, sim. Elas querem acabar com a violência, né? E mesmo nos casos de separação conjugal, a maioria não deseja a prisão, mas que a coesão familiar permaneça, ainda mais quando existem filhos. E aqui é um ponto importante. A coesão familiar não se está dizendo que significa reatar relacionamentos. Justiça restaurativa não é terapia de casal, ela não serve e nem se põe a prestar a fazer que os casais reatem ou façam algum tipo de terapia ou que isso seja um propósito, um objetivo da prática. Coesão familiar se chama coparentalidade, é aquilo que os pais continuam sendo depois do divórcio. Vão ter filhos, vão continuar sendo pai, vão continuar sendo mãe. Há um mínimo de coesão necessária
para o bem-estar daquelas crianças, daqueles filhos, ou dos parentes, ou, né, os amigos, ou às vezes projetos em comum que existam, para que o fim do relacionamento não seja um rompimento total, mas que seja possível garantir aí a humanidade, o compartilhamento, o respeito entre todos. E uma das coisas que mais me assusta até quando fala sobre a questão da violência doméstica, da justiça extrativa, no sentido de que ela seria extremamente prejudicial, né, não analisando criticamente ou não se aprofundando nessas áreas, é analisar superficialmente esses números. Né? As manchetes não nos deixam enganar, e esses dados estão aí, tem até o link para depois, se alguém quiser confirmar, que a cada 2 minutos uma mulher é agredida no Brasil, isso em 2022. A lei é desde 2006. Vai fazer agora 15 anos, né, que nós estamos ali com a lei. 15, gente? Eu sou de humanas, se eu fizer a conta errada ali já... Tá, mas desde 2006, eu vou continuar só no ano para não falar besteira, né? Mas ainda em 2020 continuam um número gigantesco de mulheres que ainda são violentadas. Casos de feminicídio cresceram 22% entre março e abril de 2020, que foi no início da pandemia, né? Que houve aquele boom de casos que aconteceram em 12 estados. 89, né, 90% dessas violências são cometidas por maridos, companheiros, namorados ou ex. Então, esses dados nos mostram que mesmo havendo uma lei, mesmo tendo mudanças nessa lei, que aumentaram a questão da punibilidade, que criaram novos tipos de crimes, que foram desenvolvendo outras formas que foram cada vez mais... engessando e aumentando o caráter punitivo da lei, mesmo assim as violências continuam. E não é só por uma questão de desconhecimento. Desde 2018, as últimas pesquisas já falam que a Lei Maria da Penha é conhecida por praticamente 95% a quase 100% da população. É uma das leis mais conhecidas que nós temos. Então, claro que pode ser que o aumento aconteça pelo fato de mulheres estarem cada vez mais denunciando, mas já se passaram tantos anos em relação a isso que esses dados só estão aumentando, e a alguma hora a gente vai ter que parar e pensar e falar, por que eles estão aumentando? Por que não há uma diminuição em relação à violência praticada, mesmo com novas... a criação de novos crimes, mesmo com o aumento de pena, mesmo com esse engessamento em relação às impossibilidades de suspensão ou não do processo, o que está acontecendo que está aumentando? Né? Agora já tem o 15º anuário, mas o 14º de Segurança Pública de 2019 e 2020, né, informou que houve um progressivo aumento das taxas de lesão corporal em situação de violência doméstica a cada ano. Então, desde quando surgiu a Lei Maria da Penha, a cada ano há um aumento gradual das taxas de violência que são de lesão corporal. Mas aí, quando a gente para ver essas outras questões, 5 anos de punição mais rígida, a pena foi triplicada, né, em 2011. Projeto em 2020 quer dobrar a pena de violência doméstica na pandemia. E daí a gente para e se questiona. O encarceramento ou o aumento da pena realmente diminui o cometimento da violência doméstica e familiar contra as mulheres? Será que isso está trazendo uma resposta de mudança comportamental? O homem que ele é encarcerado, quando ele sai daquela prisão e fala, nossa, agora eu entendo como eu fui machista, o patriarcado, e agora eu sou um novo homem, sem passar por nenhum processo reflexivo, em absolutamente nada. Um dos discursos que eu mais escutei nesses anos que eu estava trabalhando com os grupos reflexivos dos homens, foi a primeira frase no encontro era, tá cheio de bandido ali matando e roubando, eu sou pai de família, eu sou trabalhador, eu só reagi porque ela fez tal coisa. Ela falou tal coisa, eu só fiz. É sempre como se fosse uma reação a uma ação, né? Nunca a autonomia do sujeito no cometimento, porque não se responsabiliza. Não conseguem compreender que aquela violência que cometeram é prevista em lei, é crime,
além de não verem que é crime, não conseguem entender que aquela violência afetou a vida de alguém, que aquilo é uma prática efetivamente de violência, não conseguem compreender. Então, para que isso ocorra em diversos contextos, é preciso de um processo reflexivo que não é 45 anos do sujeito, 50 anos, que vai ser desconstruído em um dia. Não se desconstrói uma vida inteira, que são as bases daquele sujeito, as suas verdades, o que aprendeu com seus pais, o que aprendeu com a família, o que aprendeu que aquilo era o certo, ou que aquilo era resposta do ser homem, ou da própria masculinidade em si. A sua construção de sujeito não se desfaz em 1, 2 dias, 3 encontros que seja, né? E muito menos dentro da prisão, naquele ambiente onde ele não vai conseguir passar por um processo reflexivo de entender que muito mais do que infringir uma lei, ele causou um dano a alguém e aquele dano tem que ser reparado. Ele não percebe que existe uma possibilidade de reparação de dano, até porque o judiciário só cobra uma reparação de dano ao próprio Estado, que seria a pena de prisão. Ele sai da prisão, ele não tem mais nenhuma obrigação perante aquela vítima de reparar o dano nela em si, se não for colocada uma questão, talvez, de indenização, ou alguma questão relacionada ali ao próprio processo. Ele não tem uma responsabilização ativa, ele só tem uma responsabilização passiva, que só se preocupa com o fato passado, com o que aconteceu e o que ele pagou, e pagou ao Estado, pagou a instituição, né? Não pagou a vítima, não reparou o dano, não se perguntou, não se conversou, né? Então, outras reflexões que a gente pode partir daquelas questões relacionadas a aquelas manchetes, né? Se é possível atender a situações de violência doméstica por outros meios, sem perder a coerência sobre responsabilização e punição. Existe uma grande diferença entre se responsabilizar e reparar um dano e simplesmente ser punido ou ser castigado por algo que foi feito. Reparação e responsabilização é que geram processos reflexivos de mudança comportamental e de que aquilo não mais ocorra, que vai ter um efeito prospectivo, que vai ter um efeito de mudança daquele sujeito dali para frente, porque é um comprometimento interno, é um processo que aquele sujeito vai passar, né? É uma jornada que aquele sujeito vai passar e vai reparar, né, de acordo com o que a vítima trouxe, né, de acordo com o diálogo, de acordo com o que for fazer sentido para aquela situação, e não simplesmente ter um roteiro, uma resposta pronta, né, ter ali um modelo fechado do que vai ser aplicado, porque foi o fato tal, no dia tal, no horário tal, e daí faz a subsunção do fato à norma e pronto, acabou. Né? Então, será que esse modelo atual, né, do processo respeita a segurança e a autonomia das mulheres? Ele considera as suas vontades, os seus desejos, as suas necessidades? E se a Lei Maria da Penha ela foi criada para atender as necessidades e acolher essas mulheres, como que a gente pode fazer, interagir, articular de uma forma que vá cuidar ao mesmo tempo da sua segurança, mas também vai respeitar a sua autonomia e a sua capacidade de agência e a sua capacidade de ter decisões, né, de considerá-la como um sujeito ativo, que tem voz, que é parte desse processo, né, parte no sentido de ser integrante, não de responsabilidade em si. Então, algumas situações de violência doméstica nos provocam ainda mais casos extremamente emblemáticos que causam indignação, asco, nojo na sociedade, principalmente de violências extremamente horríveis, complexas, de situações que possam ser difíceis de imaginar uma aplicabilidade de justiça restaurativa, provoca a gente ainda mais a pensar em como a criatividade ela pode colocar em prática aquilo que nós acreditamos, né? De certa forma, vocês estão aqui hoje porque acreditam na justiça restaurativa, seja ela de uma forma ou de outra, porque senão a justiça restaurativa ela vai ser seletiva, ela vai ser só para os casos que eu entendo que pode ser ou não, ou vai ser só aplicada aos casos de menor potencial ofensivo. E quem diz o que é menor potencial ofensivo, né? Fora a lei ou código, né? Tudo. Porque dizer o que é menor potencial ofensivo para uma pessoa que está lá, está sofrendo aquela violência, aquele ato, aquele dano,
é uma forma de violência. Por exemplo, uma questão de perturbação de tranquilidade, que seja uma mãe que está com um bebê recém-nascido, doente, em casa, vai falar para ela que aquilo lá é menor potencial ofensivo. Quem sou eu para dizer que aquela violência não é uma violência que para ela está sendo extremamente prejudicial e causando diversas outras questões, que provavelmente outro crime que é previsto lá, né, de maior ou de médio potencial ofensivo, para ela não vai fazer sentido nenhum. Se desconsidera os conceitos e esses entendimentos de violência por colocar em caixinhas. E isso faz com que a gente acabe cegando e não pensando em criatividades, em formas diversas de atender aquelas situações, daquela situação naquele momento. Porque são várias circunstâncias, são contextos, são realidades diferentes, que não dá para ter uma resposta única para todos os casos, em todas as situações. Então, uma das coisas que eu mais percebo da justiça restaurativa é realmente nos provocar a repensar e trazer a criatividade como não só instrumento, ferramenta, mas princípio realmente de compreender qual é o propósito dessa lei, o que ela visa proteger e como que nós podemos atender, de fato, essas mulheres que estão nessas situações e querem ser atendidas, e querem romper ali, sair daquela violência, mas não encontram na prisão, né, no encarceramento, o que para elas vai satisfazer no atendimento daquela situação. Então, tem milhões de conceitos sobre o que significa justiça restaurativa. Isso acho que vai muito do entendimento da abordagem, da qual se aplica, da qual alguém se adapta, né? Você vai ser, por exemplo, da justiça restaurativa minimalista ou maximalista, são várias abordagens. Então, desde 2016, né, que ela se tornou daí uma política judiciária aqui no Brasil, então, e teve esse movimento de pensar a justiça restaurativa como potencial para transformações e conflitos dentro do judiciário, de atendimento às necessidades, para acolher as demandas, para respeitar as histórias, acolher as vontades e as escolhas na construção coletiva também de reparação de dano, para lidar com uma forma diferente sobre aquele dano, sobre a violência. Tem vários aspectos que a gente pode falar sobre o que significa, né, a justiça restaurativa. É uma pergunta para a qual não tem uma resposta fácil. Então, eu não tenho nenhum conceito específico do que é justiça restaurativa, porque ela pode ser muita coisa, ela é muito viva, ela é orgânica, ela é dinâmica, e são várias abordagens. Tem gente que entende ela como um processo que vai derrocar no encontro, né? Então, como se a justiça restaurativa fosse todo um caminho no qual, eventualmente, os sujeitos, né, vítimas, ofensores, aí, comunidade, vão se encontrar para dialogar sobre aquela situação, sobre aquele fato, sobre a reparação, sobre a responsabilização. Outros entendem que é um método. Outros entendem que, por exemplo, a justiça restaurativa é uma nova teoria de justiça, que ela é um novo paradigma, que ela precisa ser, como se fosse um novo sistema, né? A gente seria daí, de fato, uma alternativa. Tem gente que entende que ela é uma intenção, que é um conjunto de valores e de princípios que podem guiar qualquer prática que já exista, desde que interpretados, avaliados a partir dessas noções, desses valores e desses princípios e dessa intencionalidade restaurativa. Então, tem diversos aspectos que se podem entender. Um dessas respostas que tem para essa pergunta, que eu gosto muito, é essa do Walgrave, que fala que a justiça restaurativa ela é um produto inacabado. É um campo próprio à procura de maneiras construtivas de lidar com as consequências do crime, mas que também faz parte de uma agenda socioética e política mais ampla. Eu vejo muito a justiça restaurativa como algo que é transformativo, que ela pode sim ser capaz de transformar culturas e estruturas, desde que ela esteja alinhada a essa agenda socioética política de romper com opressões, com discriminações, com
com essas estruturas hegemônicas realmente de dominação das violências estruturais, e para isso ela não vai ser sozinha, ela precisa trabalhar em conjunto, precisa estar em parceria com as outras instituições, com as outras áreas, e lidar com um processo de atendimento de necessidades, em que vá perceber que, às vezes, o processo pode ser um pouco diferente, mas o resultado que se busca é a satisfação de necessidades. Então, que nem sempre o encontro, então, vai ser uma resposta, que por vezes pode ser que não haja um encontro, mas que atender às necessidades é extremamente importante como forma de atender às consequências daquele fato, daquela situação, daquela violência, daquele dano que foi cometido. Então, o resultado desse procedimento, desse processo, do que for se aplicar, seria extremamente importante, porque é a partir dele que será visto esse atendimento, de fato, das necessidades, de uma prestação de serviço que vá realmente transformar a realidade dos sujeitos. E dentro desse processo, quando se fala em justiça restaurativa, essa palavra justiça, daí ela realmente vem com essa percepção de justeza, daquilo que é o que buscamos, é o que faz sentido para mim. Eu, enquanto Paloma, entendo que foi justo para a situação que ocorreu comigo, não no sentido institucional ou de sistema em si, mas no sentido de valor, aquilo que eu busco, aquilo que eu sinto que houve uma reparação, como se fosse algo, não que volte ao status quo, porque não vai voltar, mas que há essa reparação de fato em relação àquilo, e eu possa fazer um processo de sair de um status de vitimização para sobrevivente. Esse processo que a vítima percorre, essa jornada que ela ultrapassa, que são as jornadas que o Zé traz, a jornada de vindicação, a jornada pela justiça, a jornada pela reparação, é um processo que a vítima caminha para superar essa posição de vítima, de que acaba sendo daí revitimizada também, mas ela está num processo que ela não apaga aquilo que aconteceu, mas ela consegue seguir em relação ao futuro. Então, vai depender também de muitas abordagens. A justiça restaurativa, ela não é apenas um encontro, ela não é o círculo de construção de paz. O círculo de construção de paz é uma forma de atender uma situação por meio de práticas restaurativas, mas existem diversas outras abordagens que podem ser aplicadas, e principalmente em situações de violência doméstica, podem ser por meio de grupos reflexivos só com os homens, desde que seja uma abordagem restaurativa, o grupo reflexivo com as mulheres, ou um círculo de acolhimento e de empoderamento e fortalecimento de vínculo entre a mulher e os seus familiares, ou eventualmente também o encontro realmente entre a vítima e o ofensor. O que a gente tem que tomar cuidado é com um termo que é da psicologia, mas a gente tem utilizado ele agora para dentro da justiça restaurativa, que é o one size fits all, que é um procedimento serve para tudo. Da mesma forma que a gente critica o próprio sistema judiciário, que só vê na punição e no castigo, no encarceramento, a única forma de responder ao conflito, não dá também para a justiça restaurativa aplicar um único método, uma única técnica para todos os casos. Círculo de construção de paz é para todo mundo, é para todas as coisas. Não, às vezes uma mediação vítima-ofensor é melhor naquele caso, às vezes uma conferência familiar é melhor naquele caso, às vezes uma outra técnica que nós ainda não conhecemos, pode ser que exista. Então, tem diversas outras também técnicas que a gente não tem tanto conhecimento, próprios aqui da América Latina. A Argentina tem uma própria, Costa Rica tem outra. Então, é tomar cuidado de também engessar e trazer esse one size fits all, trazer essa abordagem de que somente uma forma vai ser possível de aplicar para todas as situações, sendo que há uma miríade, um mar aí de formas de aplicação de justiça restaurativa que vai atender
ou às vezes só a vítima, ou às vezes só o ofensor, ou a comunidade, ou às vezes todos em conjunto, se assim for adequado, né, para aquela situação, a depender da avaliação de riscos, né, de todas as situações que possam ser consideradas naquela situação. E por isso que ultimamente a gente tem falado muito sobre sulhar a justiça restaurativa, né? Essa ideia de sulhar é cuidar realmente para que essas práticas façam sentido de acordo com as demandas e as necessidades daquela comunidade específica que está sendo atendida, né? Porque as práticas e as políticas, elas realmente vão assumir formas diferentes, né? De um país para o outro e até no mesmo país. O Brasil, como um país continental, tem uma gama cultural extremamente grande. Então, não dá para aplicar uma fórmula exata do que vai ser todos os encaminhamentos, porque temos estruturas de rede diferentes, leis municipais que influenciam o atendimento e até o próprio serviço público. Então, algumas questões, apesar de ter uma resolução, né, do CNJ que vai estruturar, vai, de certa forma, guiar a criação de projetos ou atendimentos dentro do judiciário, são diversas outras questões que influenciam também não só o atendimento, mas a prestação jurisdicional, que dependem da cultura, dependem da legislação local, da estrutura. Então, é preciso ser considerado isso para que essas práticas façam sentido para aquela comunidade. Por isso que, na minha opinião, não existe uma questão do certo e errado. É o que é possível ser feito nas condições materiais existentes naquele local e que está de acordo com os princípios e os valores que são postos pela prática restaurativa, né? Então, tem que levar em consideração essas peculiaridades, os conhecimentos, principalmente as capacidades regionais, para que possam criar e desenvolver práticas que façam sentido. Há alguns textos já, principalmente da Nova Zelândia, que falam da justiça restaurativa como colonizadora até. E eles falam, são alguns aborígenes que estudam e estão atribuindo a justiça restaurativa como colonizadora por ela ter sido cooptada de um formato que eles aplicavam, né, dentro da comunidade deles, e daí reaplicada em outros de forma fechada, engessada, dizendo o que é e o que não é. Né? Então, dar essa abertura para que ela possa ser desenvolvida de acordo com as necessidades, também é respeitar a sua própria estrutura, né, e a sua essência. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado de adotar ou importar práticas de outros países sem considerar as nossas questões, né? Por exemplo, vai pegar uma prática específica da Bélgica e aplicar aqui. Pode ser que não faça sentido. Por que, por exemplo, os círculos de construção de paz fizeram tanto sentido? Tem toda uma lógica por trás, não só do acesso ou as visitas da CEI, ou das primeiras formações, ou da tradução e publicação dos livros pela Paula Zattelar, mas também tem outras situações que para a nossa população faz sentido. A questão do ritual, a questão do símbolo, procedimentos. O nosso processo é um grande ritual. O direito é cheio de rituais e de símbolos, né? Então, a gente é uma cultura que se reconhece nessas práticas também, né? Então, acaba influenciando também um pouco em relação a isso. Então, quando eu falo em sulhar a justiça restaurativa, eu não digo que não é para não ler sobre questões, não é para mais ler o Zero, não é para ler, né, da Bélgica, lá que eu comentei. A ideia é que sim, eles são extremamente importantes, mas nós precisamos ter um filtro, tem que ter uma lente também para interpretar esses autores e ver o que faz sentido para o nosso território e o que não faz sentido. A ideia do sulhar, que é um verbete do Paulo Freire, vem para realmente ultrapassar maniqueísmos que sejam geográficos, econômicos, de território, de qualquer outra questão, mas pensar que é possível sim construir diferentes conceitos e abordagens de justiça restaurativa a partir do local da onde a gente fala, que vai refletir realmente a complexa realidade que a gente vive. Porque só vocês de Ourinhos sabem como funciona a estrutura aí, como que é o acesso da população para o Bolsa Família, ou para a questão de acesso ao SUS, ou a água encanada, o que funciona, o que não funciona, como que se dão esses trâmites, os fluxogramas. Eu, Paloma, não sei.
Então, eu não tenho como trazer uma resposta exata de como isso vai acontecer. Eu tenho como trazer, por exemplo, as experiências de Ponta Grossa. A gente ligou na prefeitura, ligou no CREAS, fez reunião com a secretária da assistência social. Para quê? Porque o conflito nunca é sozinho. Ele sempre tem a sua conexão com diversas outras questões. Então, por vezes, a realidade daqueles sujeitos não que fomenta, mas elas acabam aumentando ainda, ou fortalecendo ainda mais a estrutura de violências que eles acabam sofrendo de diversos outros contextos. Então, por exemplo, não tem acesso à educação, não tem acesso à água encanada, ou às vezes não tem acesso a qualificação, o trabalho. Então, articular a rede é trazer a garantia da cidadania para esse cidadão. Né? Eu sempre esqueço o nome dele, mas até o final eu vou lembrar, mas que é um filósofo argentino que ele fala sobre, para você falar, é preciso comer. Então, para você lutar pelos seus direitos, é preciso ter as suas necessidades humanas básicas estabelecidas ali, serem atendidas. E não tem como o judiciário fechar os olhos sempre para todas essas circunstâncias que vão atingir a vida desses sujeitos. Eles estão lá, sim, relatando uma violência e a responsabilidade do judiciário é muito específica em relação ao fato concreto, lá as situações que está prevista. Mas articular com a rede não é nenhum bicho de 7 cabeças, e isso vai trabalhar muito mais com aquelas situações para evitar que aquela violência ocorra, ou mudar a realidade fática dos sujeitos, né, e transformar aquela comunidade, trabalhar em parceria, do que se fosse simplesmente manter só a resposta em relação ao conflito e não dialogar com as outras instituições ou com os outros serviços que estão ali à disposição. Né? Então, trazer o Sulliar para essa interpretação é perguntar o que é justiça? Justiça de quem? Quem está dando? E para quem? Né? E para que todo esse processo? São várias perguntas para tentar, a partir disso, identificar como as pessoas experimentam segurança. E como elas experimentam também reparação de dano a partir das suas diferentes e complexas narrativas que elas vivem, os seus contextos históricos, os seus contextos políticos, sociais. É a partir dessas análises que a gente vai conseguir entender o que vai ser reparação de dano para essa pessoa, o que vai ser justiça para essa pessoa, né? Porque através disso é que a gente vai conseguir distinguir e entender como que as violências reverberam nesses sujeitos e como elas reproduzem diferentes significados neles, né? Levando em consideração a sua condição social, a sua condição econômica, geográfica, cultural e também os seus atravessamentos de classe, raça, gênero, que acabam influenciando muito quem são os sujeitos que mais estão expostos à violência. Não só a violência contra a mulher, mas que estão expostos a qualquer tipo de violência. Né? Então, os serviços que estão ofertados pelo sistema de justiça, eles são muito focados em dar o que merece, né? Em atribuir um castigo ou uma dor, um sofrimento, como se fosse só o foco de retribuição, e não de reparação ou de responsabilização. E nesse processo que foca só em retribuição, não se preocupa em responsabilização. Se aquele sujeito de fato se responsabilizou, ele é considerado culpado, ele vai lá e vai cumprir a pena e pronto, acabou. Ele pode não ter passado por nenhum processo reflexivo de responsabilização, ele pode sair daquela prisão ainda assim não se responsabilizando por aquilo. Não é o fato do sujeito simplesmente cumprir a sua pena que diz que ele se responsabilizou. Ele se responsabilizou passivamente do que foi imposto a ele, mas ele não fez nenhum processo reflexivo, prospectivo de comportamento, de mudança cultural que vá, de fato, mudar a forma de se relacionar com as outras pessoas. Né? Então, a justiça restaurativa, né, em situações de violência doméstica, provoca realmente a pensar o que é importante para trazer dentro desse processo, o que é importante considerar, né? O que é importante acolher. Traz que a ideia da participação da vítima e da comunidade faz parte desse processo, né, que é preciso articular com a rede, que é preciso lidar com os conflitos subjacentes. As pessoas não sabem que existem essa divisão do judiciário, vara da violência doméstica, vara da família, vara civil, juizado e tá.
e que quando vai daí para a vara criminal, depois vai para a vara da execução da pena, eles não conseguem entender essa diferença que nós, operadores do direito, temos, né? Então, essa possibilidade de dialogar dos conflitos subjacentes é entender que num processo restaurativo a gente pode sim falar sobre todas as questões e daí, eventualmente, encaminhá-las para as áreas que existem, né? Por exemplo, dentro do Sejusc em Ponta Grossa, é um fórum de múltiplas portas, tem uma competência mais abrangente. Quem vai fazer a divisão, os encaminhamentos do que foi dialogado aqui, que tem a ver com o processo que está lá na vara de família, ou que tem a ver com o processo lá da vara de violência doméstica, é o operador de direito que está lá, é o servidor que está lá. Ele que vai fazer esses encaminhamentos. As pessoas vão falar sobre o conflito, porque não, às vezes está lá falando sobre a situação, sobre aquele fato, um deslinde de toda aquela situação. De repente, não, isso aqui a gente não pode falar agora, porque isso aqui não é do nosso processo, não é da nossa alçada, não é da nossa competência, então você guarde sobre isso. E às vezes é isso que está precisando, é dialogar exatamente sobre essa situação que vai desemaranhar diversas outras questões. Então, não se segrega, não se rompe, né, esse ciclo, esse diálogo, né, dá essa oportunidade de dialogar sobre todas as questões possíveis. Trata também da responsabilização ativa, que foi o que eu trouxe, que ela só vai ocorrer a partir desse processo que é interno do sujeito, de entender, de refletir, de dialogar, que é gradativo, que é artesanal, de reformular as suas verdades, os seus conceitos, seus entendimentos, para agir de uma forma diferente dali para frente. É um comprometimento futuro. A responsabilização ativa, ela é muito mais focada no futuro, no efeito prospectivo e do que esse sujeito vai lidar, como ele vai se relacionar dali para frente, não só com aquela pessoa, mas com qualquer outra pessoa, né? Foca também em trazer a reparação de dano, que ela vem muito nessa perspectiva de compreender esses... o conceito, o contexto, na verdade, sócio-histórico dessas pessoas, né, da onde elas são, quem elas são, o que elas querem, trazê-las para dentro desse processo de pergunta mesmo, de entendimento, focar nas necessidades, e focar nas necessidades aqui em relação a todas as questões, a questão da educação, do trabalho, se precisar, às vezes, fazer encaminhamentos para a agência do trabalhador ou alguma parceria com empresas para poder fazer qualificação profissional, fazer parceria para atendimento em relação a homens que cometeram violência doméstica, que daí a empresa já sabe que esses sujeitos vão para lá, então atender questões relacionadas à drogadição também, a realidade fática deles, né? Da onde eles estão vivendo, para que aquela mudança ocorra e eles possam retornar com acesso, sim, aos seus direitos, à sua dignidade, à sua cidadania, e depois disso tudo, para alcançar a transformação cultural. Ela só vai ser atingida a partir do momento em que esse sujeito que um dia viu na violência a única opção para agir ou reagir numa situação de desconforto, que aquilo não vai fazer mais sentido. É a partir dali que vai começar uma transformação cultural, que ele não vai mais encontrar, não tem como opção a violência, ele vai ter uma outra caixa de ferramentas com outras formas de lidar com o seu desconforto ou com a situação que eventualmente ele não sabe ali como reagir, mas que não pela violência. E ele vai ensinar isso para os seus filhos, ele vai propagar isso na vida dele, e isso vai se abranger da mesma forma que inicialmente a violência foi propagada e foi ensinada, né? Então há uma quebra de paradigma, há um rompimento em relação a esses ciclos que são transgeracionais, né, para transformar isso. Só tem um ponto para falar sobre a comunidade aqui, relacionada a um risco. A comunidade, ela não é sempre e 100% sinônimo de acolhimento, de pertencimento. Até o próprio conceito do que é comunidade precisa ser discutido, precisa ser problematizado, porque às vezes a própria comunidade é a reprodução desses estereótipos ou de violências, de opressões e discriminação. Então, é preciso saber quem é essa comunidade,
e o que ela vai agregar naquele determinado, naquela situação, naquele encontro, né? E como que ela faz sentido. Então, é preciso ver até que ponto essa comunidade ela realmente vai agregar, ou se ela não vai só apenas reproduzir violências nesse processo, principalmente em situações de violência doméstica, em que muitas violências são sutis e, por vezes, reproduzidas pelos próprios facilitadores. E por isso que é preciso ter uma formação bem qualificada para esses atendimentos, para saber como que se gera as nuances das violências, como se dá essas relações de poder, como que o patriarcado age nas nossas vidas, como que reproduzimos isso tudo, para que não seja a justiça restaurativa mais uma forma de oprimir ou violentar mulheres e forçar determinar encontros ou resoluções, né, de conflitos por meio desse manto da comunidade, de encontro, de diálogo, e acabar reproduzindo isso tudo, né? Então, é preciso cuidar, porque há risco sim, né? Então, não tem como fingir que eles não existem. E no intuito de tentar diminuir ou minimizar esses eventuais riscos, né, de intimidação, de revitimização e de retaliação, algumas medidas de segurança que o Theo Gravelides traz, e daí eu trouxe daí no livro uma interpretação específica aqui no nosso contexto brasileiro, de a gente considerar quando for criar projetos restaurativos em situações de violência doméstica, que é ter uma análise de risco, né, que é um procedimento que a gente faz desde o primeiro encontro até o último encontro, para acolher, atender, identificar se eventualmente aquele sujeito tem porte de arma ou não, qual que é o acesso dessa mulher em relação à segurança pública, se ela ou o fulano fazem uso de medicamento controlado, se há histórico de transtornos psicológicos em casa, na família, quais são os tipos de violência que foram praticadas, se já houve relatos de tendências suicidas, de automutilação. Então, é feito várias análises de riscos para poder tentar garantir o máximo possível de segurança dessas mulheres nesses processos e considerar todas, na medida do possível, né, sempre essas nuances que podem ou não influenciar na potencialidade ou no risco do encontro desses sujeitos. Então, ter a confidencialidade do procedimento, mas ao mesmo tempo garantir que seja um projeto transparente, para que possa ter supervisão, para que possa ter monitoramento, porque é preciso saber o que está sendo feito, não é porque é confidencial que ele tem que ser sigiloso ao ponto de ninguém saber o que se faz, né, e falar, tem um projeto lá que atende isso, mas o que faz? Não sei, ninguém pode saber. Por que não pode saber, né? A pesquisa, os pesquisadores e a divulgação de dados, elas são extremamente importantes para que a gente possa criar políticas públicas, realmente. É a partir deles que a gente consegue identificar o que está surtindo efeito, o que não está surtindo efeito, o que precisa ser aprimorado, né? E avaliações e supervisões não são para dizer o que está certo e o que está errado, mas sim para fazer trocas, para a gente aprender em conjunto. Ninguém vai ser um facilitador super topzera do universo, que vai saber todas as respostas e vai saber agir da melhor forma em todas as circunstâncias. Nós somos humanos e erramos e sofremos e sentimos e às vezes nos empatizamos demais com um com o outro. É preciso sempre ter esse cuidado, mas às vezes a gente precisa ter essa troca com outros facilitadores para a gente também saber os nossos limites, reconhecer quando erramos, reconhecer quando acertamos, trocar experiências para que a gente vá aprimorar cada vez mais esse serviço que está sendo prestado, né? Considerar também que esse procedimento tem que ser gratuito, tem que ser completamente informado, tem que ter o consentimento e tem que ter uma boa e adequada preparação dos sujeitos antes desse encontro, né? O gratuito é porque é responsabilidade do Estado atender das suas vítimas,
da segurança pública, de todas essas questões. Então, se transformar, não em todos os casos, estou dizendo especificamente situações de violência doméstica. Tem algumas pesquisas na Inglaterra que fala que se tornar a prática restaurativa privatizada, há riscos de corrupção dentro dela, porque daí pode um sujeito que tem mais poder aquisitivo poder, de alguma forma, corromper ou algum facilitador. Não que isso também não possa ocorrer dentro do sistema público, gente, isso pode ocorrer também, mas é uma forma que se coloca de tentar evitar que isso ocorra, e também até do próprio acesso das pessoas, para não transformar a justiça restaurativa numa cheap justice, né? Nessa justiça barata, que ela vai ser só, nada dá certo, então vamos encaminhar para a justiça restaurativa. Mas já fizeram tudo, são situações que já impactaram demais aqueles sujeitos, e daí manda para a justiça restaurativa, e só vai ter acesso desde o início, com todo atendimento, todo o cuidado, quem tiver poder aquisitivo para isso, né? Então, há algumas discussões ainda relacionadas a essas questões. Então, a questão também, né, que eu já falei da análise de riscos, ver se os facilitadores têm qualificação suficiente para atender essas situações de violência, se tem formação, se tem capacidade para atender essas questões, saber o básico, ler a Lei Maria da Penha. Eu já fui em diversos lugares, conversar com pessoas facilitadores, nunca nem tinham lido a Lei Maria da Penha. Não é que precisa ser formado em direito ou ter alguma formação específica, não, nem em psicologia, nem em direito, nem formação nenhuma, mas estamos lidando de uma situação que ela é jurídica, existe uma lei específica, pelo menos ler ela, saber o que está dentro do seu teor é extremamente importante. Ler a resolução do CNJ, porque se está dentro do sistema, é preciso saber o que ela fala, que tem que, minimamente, o sujeito reconhecer os fatos para que ele possa estar no encontro, que a voluntariedade é um pressuposto, né? Então, algumas questões da resolução são extremamente importantes quando as situações são atendidas dentro do judiciário, ter o apoio do sistema, e o sistema que eu digo como judiciário, para parar com esse processo a qualquer tempo, quando vê que aquilo já não é mais produtivo para as partes, ou que aquela situação não vai ser produtiva pela via da justiça restaurativa, então que não se obriguem àquela continuidade, né? E que também se conheça as opções de referência, de rede, para os encaminhamentos aos serviços públicos para a garantia da cidadania desses sujeitos que estão passando por essa situação, né? Então, são diversas questões que estão nesse grande leque aí, né, que é da justiça restaurativa em situações de violência doméstica. Eu sei que 1 hora, gente, até tentei passar aqui um pouco mais do meu tempo, é praticamente impossível de trazer todas as questões que realmente importam, mas a gente precisa ter em consideração que a justiça restaurativa, ela é sim possível, mas ela precisa de cuidado, de segurança, de preparação, de qualificação, de ter a prática, mas também ter a teoria, articular com as outras experiências para que a gente possa aprender em conjunto. Ninguém é uma ilha, então é nessas trocas que a gente consegue cada vez mais aprimorar esse serviço e atender o que de fato importa, que é as necessidades, que é a vontade dessas mulheres dentro desse processo, né? Então, eu acho que eu passei um pouquinho, eu vou parar aqui de compartilhar, para que a gente possa trocar um pouco. Vocês possam dizer também como que isso soa para vocês, como que essa fala também aí reverberou em vocês, e a partir disso a gente ir trocando. Bom, o que eu tenho a declarar é o que segue. Uau! Nossa, muito, muito, muito rica a sua fala, Paloma. Eu diria para você que quando a gente pensa em violência doméstica, o contexto da violência doméstica e a justiça restaurativa, a gente pensa num campo minado. É um pouco aquele receio de onde que a gente vai pisar que pode explodir. E para mim, passou um contexto muito legal que assim, é possível que a gente caminhe por esse campo e a gente encontre um bom caminho. Então, foi sensacional. Você tem um tempinho para a gente conversar um pouco, para o pessoal querer
Gente, se alguém quiser fazer Aí eu alguma quero falar, pergunta, eu queria falar uma sim. coisa. Daí, Paloma, eu aí o pessoal interrompo. que quiser falar, pode ir levantando a mãozinha e a gente vai abrindo o microfone, pode ser? Paloma, super obrigado, foi fenomenal o que você falou, e isso faz tempo, mesmo quando eu era, a Paloma é minha tutora, né, no curso de gestão, e já foi no outro curso passado, e mesmo antes de você ser, você já era famosa comigo, porque já tinham me passado a sua dissertação por conta do meu interesse, porque eu acredito demais, é o meu sonho, assim, meu sonho de consumo é usar a justiça restaurativa na violência doméstica. E isso, eu não sei, é que a gente ainda é muito novato nisso, mas eu queria só, a única coisa que eu não concordo com você, você falou que, eu não lembro, fazer parceria não foi esse termo, com a rede não é um bicho de 7 cabeças, eu acho que é de 17, para mim, essa é a minha dificuldade. Eu preciso muito, embora, assim, eu precisaria fazer um curso de comunicação social, as relações públicas, para poder me relacionar, porque eu tenho a impressão que cada vez que eu vou pedir alguma coisa, as pessoas, ao poder público, alguém quer tirar uma foto comigo e pôr no Instagram e falar que é o judiciário que está fazendo alguma coisa, e que é a prefeitura que está fazendo, ou que é determinada secretaria que está fazendo. Então, isso é tão difícil. Isso é tão difícil para quem não... para quem está realmente nos bastidores, que é o nosso caso, não é? Porque, na verdade, nós não somos os sujeitos são as pessoas que a gente pretende atingir, e a gente se sente muito lesado nisso, porque a gente está falando de uma coisa e muitas vezes as pessoas estão falando de outra coisa, né? De ganhos que não são os nossos. Então, os nossos, eu digo, o que a gente busca, que é atingir as pessoas da comunidade. Então, assim, muito obrigada. Eu espero que o que você falou, tudo que você falou, que foi tudo tão fenomenal, lance cada vez mais assim, uma semente para que a gente possa continuar acreditando e esperançando e sabendo que um passinho de cada vez nós estamos indo. Bem devagar, Paloma, mas a gente está indo. Super obrigada pela sua participação hoje. Um grande beijo para você. Obrigada. E realmente, isso que você trouxe, tem a questão da publicidade demasiada de algumas práticas que não faz sentido, porque faz parte de um esquema, né? Então, assim, ele seria como se fosse uma continuidade. Mas uma coisa que você trouxe, e realmente foi o que a gente fez em Ponta Grossa, foi não houve articulação dos juízes diretamente com o poder público. Então, por exemplo, era outra facilitadora, a gente que ia em nome de, então era algo bem mais, tentava ser extremamente informal, e não dar nomes, porque existe muito disso da justiça restaurativa, dos projetos ficarem com os nomes de quem os criou, e daí, às vezes, sai de lá e daí ninguém mais continua com o projeto, porque daí às vezes a outra pessoa quer criar um outro. E a ideia é que os projetos sejam autossustentáveis, né? E todo mundo trabalhe em parceria e a gente consiga coletivamente isso. E dentro das prefeituras realmente é muito difícil a gente conseguir, principalmente a questão da verba, para viabilizar algumas questões. O que a gente conseguiu fazer em Ponta Grossa foi, por exemplo, numa ligação, a gente ligou para a secretária, não foi exatamente para a secretária, foi alguém que atendia em nome da secretária. E a gente contou, falou, tem um projeto tal, assim, assado, a gente precisa de passe, porque os homens não estavam indo para o grupo de reflexão, porque eles não tinham condições financeiras para pagar o passe sem acabar prejudicando alguma questão relacionada à alimentação da família. Então, e muitos estavam colocando isso como empecilho. E o Sejusc é muito longe do centro da cidade, é num bairro mais distante. Então, a gente viu que aquilo realmente era algo que ia acabar prejudicando. Então, a gente conseguiu, ligou e falou, não tem como ofertar o passe, eu passo o número do CPF, lá em Ponta Grossa, aqui em Ponta Grossa é um cartão, aí você carrega o cartão do fulano, eu te mando o número do processo. Foi bem informal, a gente fez por trocas de e-mails, eu não precisei, eu fiz uma única reunião só, acho que alguém compartilhou aqui a tela, sumiu aqui para mim.
Não sou eu, não, aqui. Não fui eu. Acho que é a Graciele. Graciele, você está compartilhando a sua tela com a gente. Bom, mas acho que dá para a gente continuar. A hora que ela vê, daí depois ela tira. Ela tira. De tentar realmente, e é muito difícil, são tentativas, né? Aqui em Ponta Grossa, a doutora Jurema fala que a tenteada é livre, né? Então, a gente vai tentando, vai fazendo, até chegar um não. Às vezes aparece um não, mas aí a gente vai tentando lidar com isso, né? Mas que bom que você falou que é isso, a gente não para, né? Vai seguindo um passinho de cada vez, mas a gente vai indo. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Paloma. No trabalho que vocês fazem em Ponta Grossa, vocês têm, vocês têm um atendimento estrutural e vocês fazem encaminhamento, por exemplo, tem o grupo reflexivo dos homens, o grupo reflexivo das mulheres, o encaminhamento para os filhos. Como que isso se processa, assim, efetivamente? Então, em Ponta Grossa tem vários projetos. Eu não estou mais lá, né, mas ainda continua o mesmo esquema. Tem o Circulando Relacionamentos, tem a Central de Reflexão, tem o projeto Elos, e daí tem um grupo de mulheres. O grupo reflexivo de homens, eles são os homens encaminhados diretamente da audiência de custódia. Então, eles vão para a audiência de custódia como uma alternativa à prisão. O juiz daí encaminha para a central de reflexão para que ele compareça a 5 encontros e daí, ao final desses 5 encontros, é ofertado o Circulando Relacionamentos, que eu vou explicar agora. Então, nesses 5 encontros, a gente utiliza o círculo, que é o Círculo de Construção de Paz lá da Kay. A gente utiliza essa metodologia para atender e faz turmas de até 10. Acima disso, fica muito complicado pelo horário, por conta das atividades que a gente faz com eles. O Circulando Relacionamentos, ele é um projeto que daí ele visa a vítima, ofensor e a comunidade, a trazer os 3 pilares para dentro desse processo. Ele é a parceria com a Delegacia da Mulher, com a Vara da Violência Doméstica, com o Ministério Público, recebe demanda espontânea e também é parceria com as outras instituições parceiras do Sejusc. Esse foi o primeiro projeto que a gente criou de violência doméstica, que é no Sejusc. Todos eles são realizados dentro do Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e não fica no fórum, fica num prédio apartado do fórum. Então, a Delegacia da Mulher encaminha boletim de ocorrência, a Vara da Violência Doméstica encaminha medida protetiva, ação, inquérito, a escola encaminha um relatório de alguma situação de violência que ocorreu com os adolescentes ou que soube dos pais. O CREAS, o CRAS encaminham quando tem algum procedimento, encaminha direto para o Sejusc. A pessoa pode chegar lá, ouviu falar do projeto, chegou até o balcão do Sejusc, eu ouvi falar que tem um projeto que atende situações de violência doméstica, mas eu não quero, não registrei no boletim de ocorrência nem nada, eu quero atender aqui. A gente abre um procedimento pré-processual para essa demanda espontânea para acolher. Então, ela é alimentada de diversas formas, ela pode vir, né, de diversas maneiras, até o sentenciamento. O Circulando é até o sentenciamento. Depois do sentenciamento, daí é o Elos, que é o outro projeto. E daí, do Circulando, a gente faz quando tem esse contato, né, já tem esse procedimento, a gente abre um procedimento pré-processual lá no Sejusc, e daí faz o contato com a mulher, é o nosso primeiro contato, a gente faz primeiro com ela, até por uma questão de resgate histórico, de consideração, de acolhimento, de entendimento, de conversa com ela. O próprio manual do PNUD, e que foi recentemente traduzido pelo CEDEP, lá da Petronella, traz a importância de trazer nessas situações de violências estruturais a vítima como primeira sujeito a ser conectado, para poder dialogar e eventualmente ofertar, né, as práticas restaurativas. E daí depois a gente conversa, faz o pré-círculo, vê se tem algum apoiador, aí que vai entrar em contato com o homem, né, com o sujeito, ver os apoiadores, e daí a gente segue. E como o Sejusc, ele tem diversas parcerias, então a gente tem projetos, tem uma parceria com a Faculdade de Psicologia. Então, o último ano faz o estágio de psicologia no Sejusc.
Então, tem diversas psicólogas para atender diversas formas. Se precisar de terapia de casal, encaminha lá para elas atender por terapia de casal antes do circo. Precisa fazer um acompanhamento psicológico com a vítima, porque ela ainda não está segura do que ela quer ou das decisões, ou se quer encontrar ou quer dialogar, vai para o acompanhamento psicológico. Tem o fulano, né, o homem quer fazer o acompanhamento psicológico também, ele daí também faz com outra psicóloga. Depois que eles terminaram, daí volta para os facilitadores que estavam atendendo inicialmente para ver, terminar aquela análise de riscos para eventualmente ter o encontro entre eles. Tem agora assistente social também no Sejusc. Então, precisou fazer encaminhamento para a agência do trabalhador, precisa para o CRAS ou para algum acesso a algum serviço básico de saúde, encaminha para a assistente social, ela vai fazer aquele atendimento individual, vai ver o que essa pessoa precisa, vai fazer os encaminhamentos necessários, porque ela é a especialista, ela é a técnica que sabe quais são os serviços que tem à disposição, a rede, para quem que encaminha, o que faz, e daí, a partir disso, também daí retorna, e daí a gente faz, daí dá para fazer daí todo o atendimento. Também dá para eles participarem em conjunto no círculo, se assim desejarem, se criarem vínculos, né, também com os sujeitos, dá para participar também junto. Então, o circulando, ele é mais abrangente, ele vai indo com essas ramificações, né? E o ELOS, ele é da sentença, ele é uma forma de sentenciamento. A juíza, na sentença, atribui que ele compareça a esses grupos reflexivos também, só que são mais encontros, eu acho que daí são 10 para dialogarem sobre essas questões, né? Então, mais ou menos a estrutura é essa, não sei se dá para entender. Não, foi ótimo, ótimo mesmo, muito legal. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de perguntar alguma coisa? Mariana. Assim, eu sou super fã da Paloma, né? Então, mas assim, eu falo, e a gente fala muito isso aqui em Araguari, eu trabalho no Sejusc, né? E o projeto de Ponta Grossa foi o ponto de partida, assim, para a gente começar a trazer a justiça restaurativa para cá também. E a gente passou muito por essa questão que a Raquel trouxe também, da questão da rede, né? Como que a gente vai conseguir trazer essa rede? E realmente não é fácil, não é fácil, mas aos poucos a gente foi fazendo também reuniões, foi indo atrás, né? No começo era muito joga para o outro, principalmente do CRAS, do CREAS, da assistência social. A gente teve muito apoio da Delegacia da Mulher, inicialmente, né? E a partir daí que a coisa foi tomando uma proporção maior, aí sim a gente conseguiu fazer reunião com todo mundo, né, para poder fazer esse fluxo, porque chegou num ponto que eram vários órgãos tentando resolver de forma separadas e não chegava a lugar nenhum. Então, assim, quando a gente começou o projeto, foi o Sejusc que ele centralizou, né? A gente conseguiu fazer um fluxograma que centralizava tudo no Sejusc. Logicamente, Ponta Grossa está 10 anos luz, né? A Paloma falando, eu fico com a cabeça assim, ó, borbulhando, porque a gente fica querendo sempre trazer mais. Mas uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça também, não vai abraçar o mundo, vamos com calma, né? Mas, assim, Ponta Grossa tá 10 anos luz e só inspirando a gente, né? E aos poucos mesmo, né? A gente vai um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a hora que a gente vê o projeto, ele tá tomando um corpo e tá ganhando espaço. E é muito bom e é muito gratificante também para quem participa, né? Que legal, Mari. Bom saber aí do projeto de vocês. E ele é realmente assim, não tem como pular fases. Por mais que a gente aprenda com as experiências uns dos outros, alguns processos cada um vai ter que passar. Até por conta das peculiaridades de cada região, das cidades, né, os esquemas e tudo que passa. E acho que é extremamente importante a gente saber que pode contar uns com os outros, ter essa parceria. E a formação, eu acho que foi um diferencial em Ponta Grossa muito grande. Ter essa possibilidade, dessa autonomia de formar novos facilitadores, possibilitou que muita gente conhecesse. E daí, quando o promotor da Vara da Violência Doméstica já fez o curso, a juíza, a delegada, a assistente social, todo mundo. Então, eram várias pessoas que sabiam, que estavam envolvidas ali,
a Guarda Municipal, a Patrulha Maria da Penha, então muita gente sabia, e nós temos um grande fluxo de novos facilitadores, e isso sempre dá oxigena, porque a gente acaba, querendo ou não, ficando muito parado, né? Eu tento sempre ir trocando uma área ou outra, eu vou começar a estudar, né, agora com questões de violência estrutural, daí eu vou lá estudar a polícia, o Jejur é bom por isso que tira a gente bastante, né, do comum, mas a gente tem essa tendência a acabar daí se acomodando, e isso vai acontecer também com a justiça extrativa, acaba acontecendo também. Então, essa oxigenação dos novos facilitadores é sempre legal, até porque há muitos questionamentos. Às vezes a pessoa chega e fala, nossa, mas por que não fez isso e tal coisa que você nunca tinha imaginado? Então, essas trocas que permitem que a gente vá sempre aprimorando os projetos, encontrando outras soluções, e usar a criatividade, né, para poder, e as parcerias aí para conseguir criar diferentes projetos, propostas, né, que vá atender a população realmente, trazer um resultado aí na prática, né, que vão realmente mudar a realidade, né. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, então acho que a gente vai liberar você, Paloma. Gratidão enorme, a sua fala foi profundamente inspiradora, foi assim de uma riqueza muito grande, valeu a pena toda a correria, todas as dificuldades, e valeu super a pena. Sempre que você estiver disponível, se você estiver aí, não sei o que eu vou fazer, pode vir falar com a gente está aqui de porta aberta sempre. Muito obrigada. Doutora Raquel. Eu que agradeço. Paloma, obrigada por você acreditar na gente. É isso, é um começo. O primeiro sentimento, quando você vai falando, a Mariana falou dos 10 a 100 anos-luz, eu morro de inveja. Aí depois eu penso, não posso, eles já fizeram um monte de coisa. Calma, que é um passinho de cada vez. Mas dá vontade de já estar, né? Então vamos montar os grupos amanhã, eu já vou começar a mandar todo mundo, a Rose vai fazendo. Dá uma ansiedade. E a gente precisa muito da sua ajuda, muito mesmo, porque... Podem contar comigo. No concreto, muito obrigada por você ter aceito falar com a gente, muito obrigada por você nos dá esperança, né? Quando você fala que cada projeto é um projeto, cada realidade em cada cidade, e isso é muito bom, porque a gente está acostumada a quadradinhos, né? Quem trabalha com a justiça ou perto da justiça, e a gente sabe que as coisas só cabem num quadrado, e aí quando a gente se vê nesse oceano, é muito difícil, porque a gente precisa sair da nossa acomodação, então é muito difícil, é mais difícil, eu acho, do que qualquer outro projeto, assim, nunca vi nada tão difícil. Sim. Parte de algo que a gente não tem ideia nem do que é para partir, né? É algo mais novo do que qualquer outra coisa. Mas, então, muito obrigada. E, assim, a gente vai conversar bastante com você, vai usar da sua amizade, abusar da sua boa vontade. Muito obrigada por hoje. Obrigada, gente. Eu que agradeço a confiança, fico à disposição de vocês sempre, adoro fazer essas trocas, então fico aí, já tem meu contato, a gente pode trocar e vamos transformar esses quadradinhos aí em círculos, em espiral, né, na realidade, para sempre ir modificando também, né, que não dá para ficar parado, né, na mesma coisa. A ideia é que a gente sempre possa transformar e aprimorar aí cada vez mais os nossos projetos, né? Então, sigo à disposição de vocês, gente, um abraço, fiquem bem, se cuidem, espero poder reencontrá-los também presencialmente, quem sabe aí, né, agora, com vacina, com as coisas já indo, logo já podemos, tá bom? Tchau, Muito gente. Muito obrigada, até mais. Tchau. Tchau, gente, muito obrigada a todo mundo, que bom que vocês estiveram conosco aqui hoje. Tchau, gente. Até. Tchau. Amanhã estamos de volta, hein? Amanhã. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal.